Olá pessoal, nossa reflexão de hoje a gente vai falar de onde vem a sua força. O versículo central de hoje está em Provérbios capítulo 24, versículo 10 e fala assim: se você se mostrar fraco no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? E para essa reflexão, quero trazer um exemplo de Paulo, quando ele orou por 3 vezes a Deus para tirar o que ele chamou de espinho na carne, mensageiro de Satanás. São inúmeras especulações a respeito do tipo de espinho na carne que Paulo tinha, ou podia ser uma dificuldade física, uma dificuldade de espalhar a palavra de Deus, mas tudo aponta mais para uma limitação física. E ele mesmo escreveu: por 3 vezes clamei ao Senhor para que tirasse o espinho na carne. Mas, em poucas palavras, o resumo disso, dessa situação que ele escreveu, diz que é nessa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E a partir daí ficam algumas perguntas, como primeiramente algumas constatações, Tem sido tempos difíceis, não só para 1, 2 pessoas, mas para milhares de pessoas. Tem sido tempos árduos, tempos duros, tempos de dúvida, tempos que pessoas têm abandonado a fé, porque a fé se limitou apenas à prosperidade, apenas a conquistas financeiras, apenas, olha só, traz seu dinheiro e Deus vai te duplicar e tudo mais. Infelizmente, esse tipo de coisa também ajuda para as pessoas abandonarem a fé, mas cada um vai dar conta diante de Deus do que fez ou deixou de fazer, não é verdade? Só que todos esses tipos de coisas promovem dificuldades. E as dificuldades espirituais são bastante complicadas quando a gente não tem o discernimento delas. Quando a gente está vivendo determinada situação em nossas vidas e a gente não tem o entendimento do que está acontecendo. Não se limita a uma questão de inteligência emocional, igual muitos pregadores coaching querem passar, Não se limita a isso, não se limita a massagear o nosso ego, não. É algo muito além disso, é algo realmente, como diz no próprio livro de Provérbios, o discernimento e o entendimento vem de Deus, sabe? E muitas vezes a gente começa tempos difíceis justamente por essa falta de discernimento, Se a gente analisa um pedaço da vida de Paulo que se encaixa com essa reflexão de hoje, ele perseguia cristãos, sabe? Ele criava dificuldades para o próprio evangelho, para a palavra de Deus, mas depois ele sentiu na própria pele, porque o Espírito Santo o convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e o próprio Deus declarou que ele era um vaso separado para espalhar a palavra de Deus. Olha só, o próprio Deus permitiu que essa pessoa perseguisse cristãos, matasse cristãos, e depois, no tempo determinado, o Espírito de Deus veio e o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, porque todos pecaram e se afastaram de Deus. Do juízo, porque isso ainda virá, porque esse será o julgamento de Deus. E da justiça, porque foi feita justiça naquela cruz. Quando Jesus tomou todo o pecado sobre ele, foi feita justiça de Deus, ou seja, um só foi punido por conta daqueles que realmente sejam convencidos pelo Espírito de Deus a respeito disso, passam a professar a fé em Cristo. A questão aqui nem sempre a gente realmente é convencido pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente é convencido por seres humanos
E mesmo estando numa realidade de frequentar igrejas, muitas vezes o Espírito Santo ainda não nos convenceu, por isso que abandonamos, por isso que limitamos a fé a algo tão raso, a algo tão superficial e passageiro, porque não compreendemos o real significado disso em nossas vidas. E veja só, por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Paulo vai explicar a respeito da cruz, a respeito desse entendimento, de ter o discernimento a esse respeito. Ele vai falar assim: Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir os que se acham fortes, em poucas palavras. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os que se acham sábios. E o próprio Paulo, na situação que eu comentei, de quando ele clamou e ele não foi livrado daquilo, sabe? Ele teve o discernimento de que é aqui que Deus vai agir na minha vida, é aqui que o meu caráter vai continuar sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus para cada vez mais eu me parecer com Cristo. É isso que define Romanos 8:28, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme o propósito de Deus, não é o nosso propósito. E qual o propósito de Deus? Está no versículo 29, fazer com que sejamos a imagem dele novamente. Por quê? Porque o pecado nos desconfigurou, o pecado nos deturpou. Mas para entrarmos nesse processo de transformação, a imagem e semelhança de Deus novamente, precisamos ser convencidos da nossa fraqueza, precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus de que nós, por nós mesmos, nunca conseguiremos fazer algo relevante. Mas para finalizar, é como o próprio Paulo escreveu quando ele falou que passou por pobreza, por dificuldades, por fome. Ele escreve: todas as coisas posso na força que Cristo me dá. Ou seja, eu sou fraco, eu continuarei sendo fraco, mas é o poder de Deus que opera no meu espírito. Sabe, aqui fica uma pergunta final. Talvez você já tenha ouvido coisas do tipo: a gente melhora na vida, né? A gente pode não conseguir mudar tudo, mas a gente melhora. Mas é igual diz uma frase que eu li já faz um tempo: a Bíblia não diz pra gente melhorar, a Bíblia diz pra gente nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente se dá conta dia após dia dessa fraqueza e dessa total dependência de Deus, e não desmoreceremos. Seremos abalados, mas não nos tornaremos abalados, sabe? Não seremos perseguidos como o próprio Paulo, que perseguia e passou a perseguir, mas ele era renovado vez após vez interiormente, o homem interior que ele chama, não por causa dele, mas por causa de Cristo. Que assim seja, que você possa refletir hoje o que você precisa reconhecer que te deixa fraco hoje, para clamar pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo.